Pessoal, tô aqui cedinho, acordei bem cedo hoje. A gente chegou na última aula do curso de introdução, nem tanto introdução à astrologia. Falamos sobre vários assuntos, falamos sobre as casas, aspectos, planetas, falamos um pouco sobre signos, falamos sobre uma aula específica sobre o campo de vida afetivo, sobre a astrologia, magia, espiritualidade, astrologia, carreira. E é isso, fico muito feliz de vocês que assistiram o curso todo, chegou aqui até o final. Então a gente vai estar aprofundando em algumas coisas bem interessantes. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre, vou interpretar um mapa astrológico, né, para poder mostrar para vocês como que funciona na prática tudo que a gente veio trabalhando até aqui. Então, uma das coisas que é importante da gente tá entendendo em relação a essa questão, né, é que a interpretação do mapa, ela vai funcionar como uma bússola, né, que a pessoa vai ter ali para ela poder para ela poder entender de fato como que funciona cada área da vida dela, o campo de vida afetivo dela, né, como que essas áreas em si mesmo elas se manifestam, e é uma das questões mais interessantes a gente tá observando. Tô organizando aqui a gravação da tela e vou anexar nesse vídeo, vou sobrepor o mapa em relação a isso. O que eu queria falar com vocês? O que a gente vai analisar nesse mapa? A gente vai analisar o mapa em si, o conjunto. A gente vai analisar os planetas regentes, né? Os planetas dispositores, que foi o que eu expliquei nas aulas anteriores, né? O planeta regente, o planeta dispositor. Vamos analisar o campo de vida afetivo dessa pessoa, né? Vamos analisar o campo de vida espiritual e o campo de vida da carreira e de trabalho dessa pessoa também. Então vai ser algo bastante interessante, pelo que dá para poder perceber. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem um mapa de uma pessoa do dia 18 de fevereiro de 1990, nascida em Belo Horizonte. E essa é uma pessoa que ela tem o Sol no signo de Aquário, a Lua no signo de Sagitário, Mercúrio no signo de Aquário, Vênus em Capricórnio, Marte em Capricórnio, Júpiter em Câncer, Saturno em Capricórnio, Urano em Capricórnio, Netuno em Capricórnio, Plutão em Escorpião. Tá? Então a gente começa a perceber, olhando esse gráfico desse mapa, que essa é uma pessoa que ela é aquariana, né, com Sol na casa 8, pelo que dá para poder perceber. Já vai ser uma pessoa que vai ter um contato com essas coisas mais ocultas, mais místicas, né, um contato inclinado para essa questão de espiritualidade, a questão esotérica, né, assim como a questão psicológica. Vai depender de como que a pessoa está canalizando essa energia, se ela vai seguir um viés de interpretação dos acontecimentos da vida dela pela questão ocultista, né, ou pela questão psicológica, porque a casa 8, a pessoa ela pode acabar mesclando esses dois viés, né, às vezes ela pode ir para psicologia, às vezes ela pode ir para o campo mais oculto mesmo em si. O que a gente precisa analisar nesse mapa? Essa é uma pessoa que ela é aquariana, então a gente vai analisar os planetas dispositores do Sol, que aqui no caso vai ser Saturno e Urano. O que é interessante de perceber? Essa é uma pessoa que ela tem Saturno em Capricórnio e Urano em Capricórnio também. Então a gente vai começar a perceber que essa é uma pessoa que ela tem muito Capricórnio no mapa. Inclusive Vênus e Marte dela também está em Capricórnio. Vai ser uma aquariana, de certa maneira, né, um pouco mais centrada, né, vai ser uma capricorniana, que ela, uma aquariana, que ela não vai seguir essas vias tão radicais em relação a mudanças, porque ela vai ter uma questão um pouco mais centrada na sua personalidade. Embora Mercúrio esteja no signo de Aquário, vai trazer algumas modificações. Ela tem Lua em Sagitário, pode ser uma pessoa mais expansiva, é uma pessoa que pelo esse mapa aqui dá para poder perceber uma pessoa bastante comunicativa, uma pessoa bastante criativa e que tem uma magnetismo pessoal muito forte também, porque ela tem a Lua em Sagitário na casa 5. Agora, se a gente for levar em consideração os planetas dispositores, vai mostrar, né, que os planetas eles trazem uma outra energia. O mapa astral ele demora muito tempo para poder ser analisado, então essas análises que a gente faz assim pontuais, elas realmente são bem pontuais, elas são bem cirúrgicas, bem específicas, né? Porque para poder interpretar um mapa desse demora muito mais tempo, tem que analisar as casas, os planetas regentes das casas, entre várias outras coisas. Mas como a gente está fazendo uma síntese do treinamento, né, do curso aqui em si, eu vou continuar interpretando para vocês poderem entender. Ela sendo uma pessoa do signo de Aquário e tendo Saturno em Capricórnio na casa 7, vai mostrar que a questão dos relacionamentos vai ser uma grande questão na vida dela, tá? A questão da estrutura dos relacionamentos, dos vínculos que ela obtém, dos vínculos que ela possui, vai ser um tema de grande importância que ela vai refletir assim pelo resto da vida dela e vai ficar bastante se questionando em relação a isso, né? Ela vai perceber que os relacionamentos dela vai ter uma lentidão para poder
serem desenvolvidos de uma certa maneira, ela vai perceber que ela vai ter algumas dificuldades na questão dos relacionamentos, né? E vai perceber que tem algumas limitações. Embora ela tenha Mercúrio na casa 7 também, que vai trazer um pouco de quebra, vai trazer um pouco de redução dessa energia capricorniana aqui, que ela é muito forte. Tá? Na verdade, essa pessoa ela vai ter um conflito, porque são planetas que eles estão próximos e com naturezas tão diferentes, que ela vai ter um conflito entre o Saturno na casa 7, que é um Saturno que vem para poder mostrar uma limitação no campo dos relacionamentos, assim como uma estruturação dos relacionamentos, um senso de responsabilidade muito grande, né? E aí essa pessoa ela vai precisar perceber se o senso de responsabilidade está sendo dela com o outro ou do outro com ela, como que ela processa essas questões. E levando em consideração que está na casa 7, aqui a gente já começa a perceber que o campo de vida afetivo dessa pessoa é um campo muito, mas muito predominante, tá? É um campo que de fato vai trazer uma importância muito grande para a vida dessa pessoa. Inclusive, ela vai se questionar muito de como que esse campo vai se desenvolver. E perceba que ela além de ter Saturno na casa 7, ela tem Vênus na casa 7, pelo que dá para poder perceber aqui, onde está destacado, Vênus, casa 7, eu estou passando o mouse aqui em cima. E ela tem Saturno, e perceba que Saturno está a 21 graus da casa 7 e Vênus está a 22 graus da casa 7 em Capricórnio também. Então aqui a gente tem um aspecto, né, de conjunção mesmo em si, e é uma conjunção bem interessante. Então, essa pessoa vai perceber que o campo de vida afetivo dela pode ser que destrave um pouco mais depois dos 30 anos, né? Depois do primeiro retorno de Saturno, onde ela vai ter essa mudança, essa modificação, né? Então, vai ser um tema que essa pessoa meio que vai trabalhar em relação a essa questão. Agora, a gente começa a perceber que ela tem Urano aqui na casa 6, então a gente também precisa considerar Urano. Então Urano na casa 6 vai trazer algumas questões relacionadas com esse senso de dever, em relação à questão profissional, trabalho, cotidiano. Vai ser uma pessoa que tem um senso de precisar fazer as coisas com uma ênfase muito grande, inclusive dependendo da maneira como essa pessoa canaliza a energia desse mapa, vai ser uma pessoa que pode também se colocar em algumas situações de quebrar alguns padrões, né? Uma certa serventia também em alguns momentos. Vai depender, só conversando com a pessoa dona desse mapa mesmo, para saber como que ela está canalizando a energia dele em si. Planetas dispositores é um assunto muito interessante, então a gente sempre vai ver. E aqui nesse mapa, como vocês podem perceber, eu vou explicar quais são os planetas dispositores. A gente tem o Sol em Aquário, o planeta expositor, que é o planeta regente, está lá na aula anterior, é Saturno e Urano. Lua em Sagitário vai ser Júpiter em Câncer, que vai reger, inclusive considerando aqui essa Lua em Sagitário na casa 5 e esse Júpiter em Câncer na casa 12, vai mostrar que essa é uma pessoa que pode ser, embora a Lua em Sagitário traga uma expansão, vai ser uma pessoa que vai tender a ficar bem mais retraída e uma pessoa que pode tender a ficar a se isolar, a se resguardar, né, de uma certa maneira, porque o Júpiter, que é o regente da Lua dela, tá na casa 12, então vai ser uma pessoa que vai ocultar muitos sentimentos, vai ser uma pessoa que vai ter uma questão dela ficar um pouco mais limitada nesse sentido, e uma pessoa mais fechada em alguns aspectos, tá? Vai querer se reservar para poder trabalhar essa questão. E é engraçado, esse mapa ele foi criado por acaso, eu não decidi, não é o mapa de uma pessoa que eu já interpretei, mas esse mapa você começa a perceber que essa pessoa ela tem a possibilidade, né, de trazer essa energia, na verdade, né, olha para vocês verem que interessante, ela tem planetas tanto na 8 quanto na 12. Então a gente vai perceber que, embora essa pessoa ela seja mais racional por conta do Sol em Aquário, por conta dos planetas em Capricórnio, é uma pessoa que ainda assim ela vai tender a querer saber de coisas do oculto, ou coisas místicas, ou coisas esotéricas, ou alguma coisa nesse sentido, porque ela tem um Júpiter na 12 e ela tem um Sol na casa 8, que são casas que falam desses temas, são casas associadas ao elemento água, e são casas que vão falar exatamente dessas temáticas, né? Agora, analisando o campo de vida profissional dessa pessoa, o que a gente tem aqui? A gente tem a casa 2 posicionada. Peraí. Isso, a casa 2 posicionada no signo de Leão,
começando no signo de Leão. Então a gente vai ver que o Sol na casa 8 é o planeta regente. Aqui a gente vai perceber que a casa 8 é uma casa que fala muito dos recursos que essa pessoa recebe de outra pessoa. Então essa pessoa, ela vai ter um trabalho, uma vida profissional, onde ela precisa gerir muito recurso das outras pessoas. Então ela pode trabalhar com contratos, ela pode trabalhar com inventários, ela pode trabalhar com heranças, ela pode, caso ela vá para a área mais jurídica, né, ela pode trabalhar com recursos que outras pessoas possuem. Então ela acaba lidando muito com essas questões e pode ter um ganho muito significativo através daquilo que o outro dá para ela, né? Aquilo que o outro deposita para ela. Então é uma questão interessante. Na casa 6 a gente já tem uns aspectos bem interessantes aqui. A gente tem tanto o Marte quanto o Netuno quanto o Urano. A gente vai conferir os graus aqui para vocês poderem ver. A gente tem Marte 14 graus de Capricórnio, a gente tem Urano 8 graus de Capricórnio, Netuno a 13 graus de Capricórnio. Isso é o que a gente chama de stellium, que é um posicionamento onde tem vários planetas numa mesma casa em graus muito próximos. Esse aspecto aqui vai trazer várias influências para o cotidiano dessa pessoa. Ela vai ter um cotidiano, porque a casa 6 fala do cotidiano, fala do aperfeiçoamento, fala daquilo que a pessoa precisa aperfeiçoar, precisa melhorar de uma certa maneira. A casa 6, ela vai ter esses planetas, pode acontecer alguns conflitos no cotidiano dessa pessoa, conflitos relacionados com o senso de responsabilidade. Eu acredito que por esse mapa dessa pessoa, embora a astrologia não é algo que vai diagnosticar nada, mas a pessoa ela pode ter uma tendência a burnout, né? Porque tem muitos planetas na casa 6, um Marte na casa 6 é um indicativo de estresse cotidiano, né? E ainda em Capricórnio pode ser um estresse cotidiano por conta do excesso de deveres, ou excesso de responsabilidade, ou excesso do senso de responsabilidade. Então são coisas que a pessoa precisa analisar muito bem. E aqui a gente também tem o planeta Netuno, né, e Urano bem próximo. Então a pessoa ela pode lidar com algumas inconstâncias. Às vezes ela vai querer seguir um caminho tradicional, às vezes ela vai querer ter uma certa estabilidade, que é o que Capricórnio acaba pedindo na casa 6, mas aí a pessoa ela percebe que na verdade ela acaba tendo toda uma energia de como que eu posso... Ela acaba tendo toda uma outra energia de coisas que são inconstantes, né? Ela precisa lidar um pouco com essa questão da inconstância. Bom, mas dito isso, a gente tem um mapa que representa várias coisas, né? A gente tem outros aspectos aqui na casa 7. Agora que eu tô analisando aqui, ela também tem Mercúrio na casa 7, então ela vai prezar pelas comunicações no relacionamento. Pode ser uma pessoa que viva constantes confrontos também, tá? Confrontos em relação a relacionamento, as pessoas confrontarem ela. E é bem interessante porque essa combinação de Aquário e Capricórnio, ela é uma combinação bem polêmica, assim, né? Porque enquanto ela, como essência de aquariana, embora ela já esteja quase no signo de Peixes, né? Porque ela tá com Sol a 29 graus aqui do signo de Aquário, você começa a perceber que essa é uma pessoa que ela vai ter uma característica, na verdade, né? De lidar com essas questões de como que eu posso explicar? Fugiu a palavra aqui agora. Ela vai ter muito esse dilema entre revolucionar, fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, ou seguir um caminho tradicional. Vai ser uma incógnita na vida da pessoa. Será que ela segue um caminho tradicional ou será que ela segue um caminho alternativo? Vai depender, né, de como que ela lida com essas energias, com essa coisa em questão. Outros posicionamentos na vida dessa pessoa são bem influentes. Casa 5, casa 7, então traz uma leveza no mapa, acaba descontraindo em determinados aspectos aqui, né? Mas em si é um mapa bem desafiador, devido a algumas energias, embora analisando aqui a questão dos aspectos, essa pessoa ela não tenha tantas quadraturas, nem tantas oposições, mas são signos de naturezas distintas, né? Mas um Saturno aqui conjunto a Vênus, o Saturno conjunto a... Vou considerar Vênus porque está mais perto, né? Marte aqui já está um pouco mais distante a questão dos graus. Mas, enfim. Espero que tenha dado para vocês poderem entender. Voltando aqui para o vídeo, né? Espero que vocês tenham compreendido bem. Voltem no curso, assistam. Tá tudo disponível aí para vocês. O curso completo. E a gente fica por aqui.
Agradeço a todos que assistiram esse curso até o final. Espero que vocês tenham aprendido astrologia de maneira um pouco mais profunda e de fato esse curso tenha contribuído para vocês, com vocês, né? Quem quiser adquirir o curso de astrologia para carreira e sucesso profissional, que tem gráfico, tem mapa, tem planilha, tem podcast, tem tudo para você poder mapear a sua carreira, o link tá aqui embaixo. E quem quiser fazer mapa astral ou leitura de tarô, entre em contato comigo para poder saber a disponibilidade. É isso, abraços, vejo vocês e eu vou gravar outras playlists, outros conteúdos de astrologia, tá? E de espiritualidade, de tarô, enfim, vou ver como que eu vou me organizar. A princípio eu acredito que a astrologia vai ser uma temática mais forte aqui no canal por enquanto. Eu tô sentindo que eu realmente preciso focar na questão de astrologia. Tarô, eu tô achando que tá muito saturado. Tem várias pessoas falando de tarô. A astrologia tem uma barreira de entrada, né? Porque ela demanda mais estudo, demanda mais qualificação, demanda mais tempo. Então eu acredito que o meu trabalho com a astrologia, nesse momento, eu preciso enfatizar ele muito mais. E é isso. Abraços, beijos. Beijos vocês.